Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 14 ao 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 14 ao 17. Nós vamos falar um pouco a respeito desse amor. Esse amor que, por amor, veio a este mundo e se entregou por nós. Este amor que nos constrange a vivermos de acordo com aquilo que Ele quer. Este amor que nos constrange a buscar conhecer mais a respeito desse Deus que verdadeiramente nos ama. Você que está sem Bíblia, nós vamos projetar aqui, você pode acompanhar a leitura também. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo nos diz: pois convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu pulei o 14, não foi? Não? Pulei. Pensei nele, foi. Tive uma sensação que eu tinha esquecido de ler o 14, perdão. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, essa noite, porque esse amor tão grande, Ele nos constrange, Ele nos move a te amar como Tu realmente mereces. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amor que constrange, é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Pouquíssimas coisas, têm a capacidade de tocar tão profundamente a alma do ser humano, como a percepção da intensidade que o amor de Deus tem por nós. Eu não consigo encontrar nessa vida até hoje algo que consiga realmente tocar a alma do ser humano e transformar a vida do ser humano como a percepção do amor de Deus por nós. Essa percepção, ela não acontece da noite para o dia, e nem muitas vezes no momento da nossa conversão. É bem verdade que quando Cristo toca o nosso coração, naquele dia em que você percebe e descobre que Ele é o Salvador da sua vida, esse amor, ele já começa a nos mover, ele já começa a nos transformar, mas ainda não conseguimos ter total dimensão da profundidade desse amor, da dimensão e da grandeza do amor de Deus por nós. Para que isso aconteça, nós precisamos vivenciar este amor dia após dia. A nossa fé, ela precisa ser amadurecida todos os dias, através da leitura da palavra, porque é lendo a palavra que você descobre o quanto Deus realmente nos ama. É vivenciando as verdades da palavra de Deus e provando desse amor todos os dias, que nós conseguimos ver e entender a intensidade do quanto que Deus nos ama. Então, para isso, nós precisamos vivenciar dia após dia, provar desse amor todos os dias. Não dá para ficar somente naquele momento em que você percebeu que Jesus é o Senhor da sua vida, e ali você entrega a sua vida a Ele para que Ele se torne o Senhor. Tem que avançar, nós temos que nos aprofundar, mergulhar mais nesse amor, para que possamos ter noção de fato do quanto Ele nos ama. A mensagem de Jesus Cristo tem atravessado séculos e séculos, tem transformado vidas,
E muitos que estão aqui tiveram suas vidas transformadas, eu creio, porque um dia provaram desse amor. E continuam tendo as suas vidas transformadas, porque este amor inunda a cada dia o seu coração. A mensagem de Jesus, ela consegue transformar vidas e atravessar séculos e mais séculos, porque ela não está alicerçada num discurso vazio. Porque se assim fosse, já teria ficado para trás, já teria caído no esquecimento há muito tempo. Pastor batista norte-americano chamado Martin Luther King Jr., que todos aqui eu acho que já ouviram falar sobre ele. Um dia ele escreveu o seguinte: os grandes chefes militares do passado desapareceram, os seus impérios ruíram e desfizeram-se em cinza. Mas o império de Jesus, edificado solidamente e majestosamente nos alicerces do amor, continua a progredir. Amém? É por isso que a mensagem de Jesus não cai no vazio. É por isso que a mensagem de Jesus alcança vidas séculos após séculos, porque essa mensagem está alicerçada no amor. O apóstolo Paulo, depois de um certo tempo, ele consegue entender a percepção de maneira aguçada desse amor de Cristo por nós. A ponto dele dizer com muita segurança e declarar com muita segurança que o amor de Cristo me constrange. Paulo diz isso: o amor de Cristo me constrange. O que isso significa para nós, irmãos? O que Paulo estava querendo dizer ao declarar que o amor de Cristo o constrangia? Isso traz muitas lições para as nossas vidas. Muitas lições nós podemos aprender com essa declaração do apóstolo Paulo. E com humildade, eu gostaria de pedir ao Espírito Santo que nessa noite ele venha revelar algumas verdades a nós. E que essas verdades elas alcancem o nosso coração. E que elas criem raízes para que possa transformar as nossas vidas de acordo com o constrangimento que esse amor de Cristo gera em nós. Amém? E eu quero deixar então a primeira lição para você. O amor de Cristo nos constrange a amá-lo. O amor de Cristo nos constrange a amá-lo. Parece simples e óbvio, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nem tudo que é simples e óbvio na palavra de Deus é fácil de ser seguido e praticado. Porque se assim fosse, irmãos, nós, a começar de mim, amaríamos a Deus como Ele realmente merece e deve ser amado. É por isso que nem sempre o simples e o óbvio é fácil de ser praticado. Porque se esse amor de Cristo realmente me constrangesse, como constrangeu o apóstolo Paulo, eu amaria a Ele como Ele deve ser amado. Eu não viveria de uma maneira que desagradasse a Ele. A única maneira de eu responder de maneira positiva e responsável ao amor de Deus por mim é dedicar a minha vida a este amor. Não existe uma outra maneira, meus irmãos. Não dá para negociar. Eu só posso, de maneira real, dedicar a minha vida a amar a Deus de verdade, se eu fizer desse amor a coisa mais preciosa para mim, o tesouro mais precioso. Não dá para responder ao amor de Deus se eu verdadeiramente não amá-lo. Davi, cheio do Espírito Santo, ele escreveu vários cânticos. Os salmos estão aí registrados. E no Salmo 18, versículo 1, Davi declara de maneira ousada o amor que ele tem por Deus.
É um versículo pequeno, é o começo do Salmo 18. Davi diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Declarar que ama a Deus é fácil. O difícil é expressar esse amor em atitudes. Todos os dias. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu digo que amo a Deus, mas na verdade o que eu sinto por Ele não é um verdadeiro amor. É apenas um afeto. Eu me afeiçoo a Deus, a Cristo, ao que Ele pode me fazer por mim. E existe uma grande diferença entre sentir afeto e sentir amor. E Jesus Cristo ensina isso a Pedro. Quando Jesus ressuscita, Ele aparece aos discípulos no mar da Galileia, depois dos discípulos terem iniciado ali uma pescaria. E quando os discípulos saem do barco, Jesus chama Pedro e mais outros para comer um peixinho assado. Se fosse aqui no Ceará, ali na Praia do Futuro, seria uma serra, né? Um pargo, mas lá não sei qual era o peixe, mas devia estar na medida certa, porque os discípulos sentaram, comeram daquele peixe, se deliciaram, e Jesus, por sinal, deveria ser um ótimo cozinheiro, né? Mas enfim, então nessa refeição, Jesus olha para Pedro e faz 3 perguntas a Pedro. 3 perguntas que todos nós sabemos. No versículo 15 a 17 de João, capítulo 21, depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que a gente precisa entender essa declaração de Pedro. Quando Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. A tradução mais correta dessa expressão não é essa. Quando Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, a tradução mais correta diz o seguinte, que Pedro declarou a Jesus a seguinte frase: Senhor, eu gosto de ti. E não era isso que Jesus queria ouvir de Pedro. Porque dizer que gosta de Jesus é fácil. É fácil, queridos. Eu posso dizer isso todos os dias. Mas dizer que amo Jesus, isso implica num relacionamento mais profundo. Isso vai exigir de mim abrir mão da minha vontade, dos meus quereres, para fazer a vontade e o querer dele. Nenhum casamento se sustenta se o cônjuge não abrir mão muitas e muitas vezes para fazer a vontade do seu outro cônjuge. Quanto mais nessa relação com Cristo. Então, na segunda vez, Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Pedro, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mais uma vez, Pedro não é sincero com Jesus. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E Jesus insiste pela terceira vez e pergunta: Simão, Pedro, filho de João, tu me amas? E aí o versículo 17 diz que Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E aí ele foi sincero. Jesus Cristo pergunta para você essa noite: você me ama?
Você verdadeiramente ama Jesus Cristo? Ou o que você sente por Ele é afeto? Porque assumir um compromisso com Jesus, ao passo em que o seu amor nos constrange, é verdadeiramente amá-lo acima de todas as coisas. É entregar a nossa vida a Ele por completo, sem restrição. E meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Nesse relacionamento com Jesus, não dá para amar por metade. Nós acabamos de louvar aqui cânticos belíssimos que falam a respeito dessa verdade. Aí eu digo, rendido a Ti estou. Me render por completo a esse Cristo, antes de mais nada, exige de mim amá-lo. Amá-lo com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Você não consegue se render a Cristo por completo se você não amá-lo por completo. Essa é a grande verdade. E se o amor de Cristo nos constrange, nós devemos amá-lo. Amá-lo sem restrição, sem restrições. Qual é o grande amor da sua vida? Qual é o grande amor da sua vida? Por quem você nutre um amor incondicional? É por sua mulher? É pelo seu marido? É pelos teus filhos? Pela família em geral? Qual é o grande amor da sua vida? É o seu trabalho? É o seu dinheiro? É a sua saúde? São os teus amigos? São os irmãos da igreja? Tudo isso merece sim o nosso amor. Tudo isso merece ser amado. Mas o amor que eu devo nutrir por Cristo deve ser maior, transbordar em tamanho. Porque Ele me ama dessa forma. Sabe, meus irmãos, nós não podemos dizer que amamos a palavra de Deus, que amamos uma vida de oração, que amamos os pecadores que estão perdidos aí fora, que amamos essa comunidade, os irmãos que aqui se reúnem. Nós não podemos dizer que amamos de verdade tudo isso, se eu não amo profundamente a Cristo. Porque o amor de Cristo é a base, é o alicerce para todas as outras áreas da minha vida. Eu só vou conseguir me entregar verdadeiramente à minha esposa e ela a mim, e verdadeiramente amá-la, se esse amor estiver alicerçado no amor de Cristo. E esse amor, irmãos, é a certeza de que tudo vai dar certo. Se o amor de Cristo me constrange, eu devo amá-lo. Amá-lo como Ele realmente merece. Talvez a nossa maior e mais urgente necessidade que temos hoje na vida, como indivíduos ou como igreja, não seja mais dinheiro, mais saúde, mais filhos, mais tudo. Talvez a nossa maior necessidade que nós temos hoje é verdadeiramente amar Jesus Cristo. Porque se nós amarmos a Ele como Ele realmente deve ser amado, a nossa vida é outra. A nossa vida vai ser outra, meus irmãos. A nossa igreja vai ser outra. Nós teremos aqui membros mais comprometidos com Deus. Nós teremos aqui membros que amam mais os pecadores perdidos. Nós teremos pessoas que se reúnem aqui nessa igreja que amam mais as pessoas. Porque verdadeiramente nós estamos amando a Cristo. Em segundo lugar, o amor de Cristo nos constrange a servi-lo e servir ao próximo. O amor de Cristo nos constrange a servi-lo e servir ao próximo.
O amor, então, queridos, deixa de ser teórico e vai exigir de mim, de você, ações práticas que serão expressas através de obras, boas obras, caridade. Eu não posso dizer que o amor de Cristo me constrange se eu não sirvo a Ele como Ele merece e nem sirvo ao próximo. Quais as provas que nós temos que testemunham ao nosso favor de que verdadeiramente eu amo a Cristo? Quais são as provas que você pode apresentar que vão testemunhar em seu favor que você realmente ama a Cristo? Porque são pelas obras que nós conhecemos também aqueles que amam a Cristo. Fé sem obra é morta. Amor que não se expressa em boas obras não é amor. É discurso vazio. É discurso vazio. Se o meu amor ele não se expressar em obras, o que adianta eu estar aqui pregando isso para vocês? O que adianta vocês saírem daqui e reproduzirem esse discurso aí fora, se as suas obras não expressam verdadeiramente o amor de Deus e o amor que você tem a Deus? Irmãos, se o amor de Cristo me constrange a servi-lo, eu vou ter que entender que eu vou ter que fazer a vontade dele, não a minha. E isso muitas vezes exige de mim um preço muito alto, um preço que muitas vezes nós não queremos pagar, porque nós só queremos o amor, mas as exigências, as responsabilidades, as obrigações inerentes a este amor, nós não queremos. Sabe, irmãos, quando o apóstolo Paulo, ainda se chamando Saulo, perseguia a igreja de Cristo, naquele encontro que ele tem com Jesus Cristo, onde ele literalmente cai do cavalo. Isso está registrado no livro de Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. O livro de Atos diz que Paulo então fica cego e passa muito tempo na cegueira. Então Deus, no livro de Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, diz que o Senhor falou a Ananias: vá, este homem é meu instrumento. Que homem? Paulo. Deus está mandando Ananias ir até onde Paulo estava. E aí ele diz: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Agora presta atenção no versículo 16. Mostrarei a ele quem? A Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo estava assinando um contrato de serviço ao Senhor, sabendo de antemão que ele iria sofrer. Queridos, amar a Cristo também implica, de vez em quando, se preciso for, sofrer por Ele. Agora, você quer sofrer por Jesus Cristo? Você quer sofrer? Queridos, eu dificilmente assinaria um contrato desse. Dificilmente eu aceitaria uma missão dessa. Se Jesus chegasse para mim: você vai me servir, agora de antemão saiba, você vai sofrer um bocado. Fala sério, varão, você não ia querer não. Eu dificilmente também eu aceitaria. Mas se o amor de Cristo realmente me constrange, eu devo servi-lo em detrimento do preço que precisa ser pago. Agora nós queremos pagar o preço? Você quer pagar o preço? Pagar o preço, irmão, para servir a Jesus, implica muitas vezes, sabe o quê? Você deixar de fazer um negócio onde você vai ganhar uma bolada de dinheiro, mas que no final você sabe que esse negócio não vai glorificar o nome do Senhor Jesus.
É você, muitas vezes, irmãos, abrir mão de um relacionamento, seja com aquele garotão bonitão, com aquela menina bonitona, mas que esse namoro não vai te levar a lugar nenhum, não te leva a uma vida de santidade, não te leva a uma vida mais próxima de Jesus Cristo. Se esse tipo de relacionamento não edifica a tua vida, abre mão, porque, mas eu vou sofrer. E daí, Paulo não sofreu também? Jesus não sofreu por mim, por você? Mas nós não queremos sofrimento. Nós não queremos esse Jesus aqui que vai exigir de mim esse abrir de mão. Eu só quero um Jesus que derrama bênção sobre mim. Eu só quero esse Jesus que traz saúde, que traz riqueza, que traz tudo de bom. Mas eu não quero o Jesus que diz o quanto ele vai sofrer. Se o amor de Cristo me constrange a servi-lo, isso vai implicar muitas vezes sofrimento. Saiba disso. Saiba disso, meu irmão. Talvez hoje as coisas estejam indo na maré boa para você, mas amanhã pode ser que a maré mude. E aí, você vai abrir mão de Jesus Cristo? Você vai abrir mão de Jesus Cristo? Porque você não esperava isso para a sua vida? O amor que não se torna concreto não é amor. O amor que não se torna concreto não é amor. Se o amor de Cristo me constrange a servi-lo, deve me constranger também servir ao próximo. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, do versículo 16 a 18, ele diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Versículo 17: se alguém tiver recursos materiais, e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, igreja do Senhor, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É por isso que, se o amor de Cristo me constrange, eu sou chamado a servir o próximo. Porque não dá, irmãos, para dizer que ama a Jesus só de boca e de palavras. Esse amor precisa se expressar em ação e em verdade. É preciso pagar o preço. É preciso se entregar pelo outro também, queridos. Você está disposto? Você está disposta a isso? Você quer pagar o preço? O preço é alto, é verdade. Mas ao final é glória eterna para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Versículo 15, ainda sobre esse ponto 2, o amor de Cristo nos constrange a servi-lo e servir ao próximo. Versículo 15 fala o seguinte: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Se esse amor me constrange, eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para amar a Cristo em primeiro lugar e amar o próximo. É um mandamento, queridos, é um imperativo que não dá para você negociar. A palavra de Deus é muito clara: já não vivo mais para si mesmo. E você vive para quem então? Nós vivemos para expressar o resumo dos mandamentos que Jesus deixou. Perguntaram para ele: mestre, qual o maior dos mandamentos? E Jesus foi lá e resumiu: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso significa se esvaziar de si mesmo, meu irmão. É amar a Deus.
Por isso que se o amor de Cristo me constrange, esse amor me leva a amá-lo. E aí esse amor vai ter que se expressar também no amor ao próximo. E quem é o meu próximo? São todos aqueles aos quais o Senhor me concedeu a oportunidade de conviver. Em detrimento de cor, raça, religião, status sociais. Ele é o meu próximo e eu tenho que amá-lo. É um desafio, é um grande desafio. É fácil? Não é fácil. Mas é o que a igreja do Senhor precisa praticar todos os dias. Amém? Que o Senhor nos conceda graça, então. Que o Espírito Santo derrame sobre nós graça para vivermos essas verdades. Recapitulando, em primeiro lugar, se o amor de Cristo me constrange, eu devo amá-lo. Amá-lo acima de todas as coisas. Amar, se preciso for abrir mão. Se preciso for, abro mão daquilo que não o agrada, porque eu quero amá-lo, eu quero fazer a sua vontade. Segundo lugar, o amor de Cristo nos constrange a servi-lo e servir ao próximo. Guarda isso no teu coração. Estou repetindo porque eu gostaria que essas verdades, como eu disse no começo, criasse raízes no teu coração e desse frutos. Em terceiro lugar, o amor de Cristo nos constrange a nos submeter ao seu senhorio. O amor de Cristo nos constrange a nos submeter ao seu senhorio. Queridos, nós queremos o Jesus, muitas vezes, Salvador. Esse Jesus que morreu na cruz. Nós queremos o Jesus Salvador, mas nós não queremos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Porque aí a coisa muda. Porque se Ele é Salvador, Ele também deve ser o Senhor. Ele deve ser o governante da nossa vida. Eu não posso dizer que Ele é o meu Salvador se eu não o tenho como o Senhor da minha vida. Se Ele é o Senhor da minha vida, a vontade já não é mais a minha, o desejo já não é mais o meu, o querer já não é mais o meu, mas é a vontade, é o desejo e é o querer dEle, porque Ele é o Senhor. O Senhor é quem dita as regras, não é o servo. O Senhor é quem diz vai, o Senhor é quem diz fica, o Senhor é quem diz para, o Senhor é quem diz avança. Não sou eu como servo que dita as regras. Quem dita as regras é o Senhor. E aonde é que estão as regras do Senhor? Está aqui, querido, ó. Vai ler a Bíblia, para que você saiba o que é que o teu Senhor quer de você. O Senhor é quem dita as regras, não é o servo. Se o Senhor é Jesus, então a vontade é a dele e não a minha. Se o Senhor da tua vida é Jesus Cristo, a vontade é a dele. É a dele, sempre será a dele. Meus irmãos, nós precisamos ter o coração sensível a isso. Porque muitas vezes nós caímos no erro de querermos ditar as regras. Essa é a grande verdade. Nós não queremos que o Senhor, que Jesus seja o Senhor. Fazemos dele muitas vezes só um amuleto. Fazemos da Bíblia um amuleto. Tem gente que anda com a Bíblia no carro, em todos os lugares. Mas não é porque está lendo a palavra, não, é porque é um amuleto. É um amuleto. Que acha que só a Bíblia ali fechada, em cima ali do painel do carro, vai proteger o carro de ser assaltado. Aí uma vez um irmão teve o carro assaltado, levaram até a Bíblia. É verdade. Levaram até a Bíblia dele. O amuleto não deu sorte, não trouxe sorte. Porque a Bíblia não está para ser amuleto não, irmãos. A Bíblia está para ser seguida, lida, praticada.
É isso que serve a Bíblia, irmão. A Bíblia serve para me dizer que o Senhor Jesus é o Senhor de verdade. Ele é quem governa a minha vida. Sabe, irmãos, quando Jesus se torna o Senhor soberano da nossa vida, nós podemos declarar como declarou o apóstolo Paulo. Paulo, ele entendendo essa dimensão do senhorio de Jesus na vida dele, ele declara o seguinte: eu não vivo, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Você só diz isso de verdade do fundo do seu coração se Jesus for o Senhor da sua vida. Querido. Porque se Jesus nele não for o Senhor de toda a tua vida, sempre vai existir áreas em que o controle vai estar nas tuas mãos. E você vai querer governar e fazer do seu jeitinho e não do jeito de Deus, não do jeito de Cristo. Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele estava pronto para ir para a região E aí ele diz que o Espírito Santo o impeliu a mudar a rota. Para onde é que ele estava indo? Para a Macedônia, era? Não estou lembrado agora. Paulo estava indo de viagem para um determinado local. E numa noite de sono, ele acorda e viu que o Espírito Santo claramente diz: você não vai para aí. Você não vai para aí. Você vai para outro lugar. Você vai para onde eu quero que você vá. Sabe, queridos, você mudar a sua vida, os seus planos, abrir mão dos seus sonhos para fazer a vontade de Deus, eu só consigo fazer isso se de fato Ele for o Senhor da minha vida. Essa é a grande verdade. Talvez o que esteja precisando para você hoje não é um emprego melhor, não é mais dinheiro, não é passar naquele concurso que você tanto sonha, almeja. Eu quero que todo mundo aqui se dê bem, em nome de Jesus, na vida. Mas o que talvez esteja precisando para você hoje é deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, para Ele dizer para você o que é que Ele quer de verdade para a sua vida. Muitos de nós andamos errantes, porque nunca nós tivemos a capacidade de parar de verdade e perguntar a Deus: Senhor, o que Tu queres para a minha vida? E se Deus te dizer o que Ele quer, meu irmão, receba em nome de Jesus, porque a vontade dEle para nós sempre será boa, perfeita e agradável, porque Ele quer ser o Senhor, e o Senhor é quem manda. Se o seu coração não está disposto a obedecer, o que você então deve fazer? Peça ao Espírito Santo que abra o seu coração para que Deus se torne o Senhor da sua vida, para que Ele se torne o centro da sua vida. Peça a Deus que lhe dê essa percepção real do amor que Ele tem por você. Porque quando você descobrir de verdade a dimensão do amor de Deus por você, você vai permitir que Ele seja o Senhor de verdade da sua vida. Eu poderia aqui falar muitas outras lições a respeito dessa declaração do apóstolo Paulo, que o amor de Cristo nos constrange. Esse amor nos constrange a tantas coisas, queridos, a tantas coisas. Mas eu queria deixar essas 3 lições para você, porque nós precisamos entender de verdade qual é a profundidade do amor de Deus por nós, e que se esse amor nos constrange, Ele espera de nós uma tomada de vida diferente, uma postura de vida diferente. Porque é isso que o versículo 17 fala, e eu vou encerrar a palavra de hoje lendo para você o versículo 17.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Se o amor de Cristo nos constrange de verdade, esse amor me leva a uma mudança de vida real. Esse amor me leva a uma mudança de vida profunda. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, se você não está disposto, se você não está disposta a deixar que esse amor te constranja, de maneira que te leve a mudar de vida, você precisa então rever se você realmente ama a Deus. Esse amor, ele nos leva a uma mudança de vida. Mudança essa que vai exigir muitas vezes de mim e de você a pagar um preço alto que às vezes nós não estamos dispostos a querer. Que o Espírito Santo nos conceda graça e misericórdia para que o amor de Cristo nos constranja todos os dias a amá-lo como Ele realmente precisa e merece ser amado. Que o amor de Cristo nos constranja a servir a Deus como Ele deve ser servido e servir ao próximo como Cristo me serviu, que foi se entregando por completo. E que esse amor me constranja a fazer de Jesus o verdadeiro Senhor da minha vida. E que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Amém.